Fatoração por agrupamento. É uma recorrência do fator comum em evidência. Então, você olha para cá. Ó. Eu tenho x ao quadrado menos ay mais xy menos ax. Tá certo? O que você vai fazer? Ora, você vai pegar o seguinte. Vai pegar os que são muito parecidos aqui. Ó. Por exemplo, esse x com esse xy e esse... aliás, desculpa. Você vai pegar o x ao quadrado com o ax, né? Então, note as possibilidades, inclusive os sinais. Ó. E esse porque é um positivo e um negativo. E você vai pegar esse AY e esse XY porque um é positivo e o outro é negativo. Para dar certo? Então, vamos lá. Então, foi o que ele fez aqui. Ele pegou o x ao quadrado menos ax, tá certo? Mais xy menos ay. Vai colocar em evidência em 2 em 2. Tá aqui esses dois primeiros, quem está em evidência? O x. Coloquei o x, abro parênteses. Quando eu tiro de x ao quadrado vai ficar x. Quando eu tiro de ax vai ficar menos a. Tá aqui, menos a ficou multiplicando com o x em evidência. E agora em evidência no segundo, ó, eu tenho xy menos ay. Então, você vai colocar o y na evidência. Colocando o y na evidência, você tira o y. Quando você tira o y, vai ficar x menos o a. Então, está aqui, x vezes x menos o a. Igual, olha só, agora eu tenho quem em evidência? Quem é que está comum? X menos o a. Você tira o x menos o a, abre o parênteses, quem é que vai ficar? X, que você tira esse termo, vai ficar o x mais y. Está aqui. X menos a vezes x mais y. Vamos para a segunda aqui, o segundo exemplo. Eu tenho ax mais bx mais 2a mais 2b. Ora, de cara você percebe que esses dois primeiros têm evidência quem? O x. Então, você coloca o x em evidência. Quando tira o x, quem é que ficou? A mais b. Está aqui a multiplicação deles dentro do parênteses. Não pode esquecer o parênteses. Tá certo? Parênteses significa que você está multiplicando uma expressão por um membro que está fora, né? Um valor que está fora. Tem o 2a mais 2b. Você tira o 2 e vai multiplicar quem? Quem sobrou? A mais b. Está aqui, a mais b. Agora você observa aqui. Ficou em evidência, fator em comum, a mais b, a mais b. Quando eu coloco ele em evidência e abro o parênteses, eu tirando a mais b, vai te sobrar o x e vai sobrar o 2. Justamente a mais b vezes x mais 2. Ok? Essa é a fatoração por agrupamento. Ou seja, você agrupou números, fez agrupamento de dois binômios. Por isso que chama de agrupamento. Porque você tem mais de 3, né? Não é um trinômio, você tem 4 monômios, né? Ou seja, você tem um polinômio, né? Mais de 3 termos algébricos. Ou 3 monômios. Diferença de dois quadrados. Note que a gente já sabe como é que a gente faz, né? Ó, quando eu tiver, toda vez que eu tiver um número elevado ao quadrado menos o outro número elevado ao quadrado, significa que você pode pegar essa expressão e transformar ela em um produto notável da soma pela diferença. Eu vou pegar esses dois valores que estão sendo elevados ao quadrado, vai fazer a soma deles dois multiplicado pela subtração deles dois, ou seja, a diferença. Tá aqui um exemplo, vou colocar só um exemplo, tá certo, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, depois eu posso disponibilizar aqui o slide para vocês, só pedir por e-mail. Então, você tem aqui, ó, a ao quadrado menos 25 ao quadrado. Professor, o primeiro termo eu estou vendo ao quadrado, mas o segundo eu não estou vendo que é ao quadrado. E agora? Primeiro você vai observar que tem que ser dois termos ao quadrado, como aqui, ó, ao quadrado menos, sempre é o menos, b ao quadrado. Só que aqui eu tenho a ao quadrado, mas o 25 não está ao quadrado. Mas você sabe que o 25 é um quadrado perfeito. E o que é um quadrado perfeito, professor? Olha, note como é importante a gente estudar conteúdos anteriores. Quadrado perfeito significa que esse número multiplicado por ele mesmo. Ou então, qual é o valor que vai multiplicar por ele mesmo, que vai dar 25? Vai ser o 5. Ou seja, vai ser a ao quadrado 5 ao quadrado. Olha como é que ficou. Note que eu tenho a e o 5. E qual é a resposta? Quando eu tiver a diferença de dois quadrados, tá aqui, eu tenho dois quadrados
e no meio a diferença, sinal negativo, você vai pegar o A mais 5 vezes o A menos 5. Pronto, é só isso. Ok? Show de bola. Professor, e esse caso do trinômio do quadrado perfeito? O trinômio do quadrado perfeito, né, eu chamo de TQP, né, para deixar mais tranquilo para os alunos, né? Gente, TQP é quando eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, que é o resultado de um produto notável ao quadrado, ou seja, uma soma ao quadrado ou uma diferença ao quadrado. Sempre vai dar esse valor. Note que a gente já estudou que é um produto notável nas aulas anteriores, em vídeos anteriores. Tá certo? Então é necessário que, para a gente entender esse conteúdo, a gente volte aos produtos notáveis. Então, toda vida que aparecer um trinômio, 3 monômios, 3 termos do quadrado perfeito, como é que eu vou saber, professor, que vai ser um trinômio do quadrado perfeito? Aqui eu vou dizer as regrinhas para vocês, tá certo? Para reconhecer, você vai seguir a seguinte forma. Primeiro, nas pontas vão ser números de quadrados perfeitos. Você já sabe o que é um quadrado perfeito, é um número elevado ao quadrado. Ou seja, ele multiplicado por ele mesmo. Onde você vai encontrar dois termos, um A e um B. Ou seja, esse A e B são elevados ao quadrado. São números elevados ao quadrado, ou letras elevadas ao quadrado. Então, você vai tirar as raízes dele, nas pontas. E no meio, professor, como é que eu faço para descobrir que é exatamente os valores A e B? No meio, você divide por 2. Se você pegar o valor do meio e dividir por 2, vai sobrar um A e um B, que vai ser justamente a soma desses dois termos elevada ao quadrado se no meio for positivo. E se no meio for negativo, o valor do meio dos dois termos vai ser negativo. É assim que descobre se é um trinômio do quadrado perfeito. Quer dizer, professor, que basta tirar as raízes das pontas e no meio dividir por 2 e prestar atenção no sinal que está no meio do trinômio? Sim, só isso. E aí você vai descobrir que vai ser a soma de dois termos elevada ao quadrado ou a diferença de dois termos elevada ao quadrado. Coloquei aqui um exemplo, tá certo? Aqui um exemplo, vou dar só esse exemplo, depois, como eu já falei. Então tá aqui os exemplos para eu verificar se é um trinômio do quadrado perfeito, se é um TQP. Então vamos lá. Eu tenho aqui 4x elevado a 2 mais 12x mais 9. Como é que eu faço para saber se ele é um TQP, um trinômio do quadrado perfeito? Então a regra eu já dei. A regra diz o seguinte: se eu pegar os dois termos que estão nas extremidades e tirar a raiz quadrada dele, e no meio eu dividir por 2, ou eu verificar que os dois termos, eu multiplicar por 2 os dois termos que sobrou das raízes das extremidades e der o mesmo valor do meio. Então significa que é o produto do quadrado, o trinômio do quadrado perfeito. Então vamos lá. Então se eu tirar a raiz quadrada de 4, vai dar 2. Show! Se eu tirar a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, vai dar x. E eu já ensinei sobre isso, né, pessoal? Se é a propriedade da radiciação. Se a minha raiz for uma letra que tem o expoente igual do índice, o valor vai ser a minha letra. Isso aqui já é uma propriedade, já que eu ensinei sobre as propriedades da radiciação, ok? Dos radicais. Então, se eu tenho a raiz quadrada de x elevado a 2, o valor que vai ficar, o valor da minha raiz vai ser x. Ok. Raiz quadrada de 9, que é a outra extremidade, é 3. Ok, agora eu já descobri que o primeiro termo é 2x, o segundo termo é 3. Como é que eu faço para descobrir se o valor do meu bate? Então você vai pegar o 2 e vai multiplicar. Por que eu vou multiplicar por 2, professor? Por que 2? Porque 2 é o resultado do desenvolvimento do meu quadrado, produto notável da soma ou a diferença dos dois termos ao quadrado. Ou seja, que sempre vai ficar como? Como é a regrinha, a regra prática? Vai ser o quadrado do primeiro, anote, mais 2 vezes, ou seja, sempre vai acontecer o 2 multiplicando o primeiro termo com o segundo termo. Sempre vai ser 2, assim como lá no cubo vai ser 3, no quadrado, lá no quadrado dos dois termos ao quadrado vai ser 2. Então vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo.
Tá certo? Então, a regra lá dos produtos notáveis. Por isso que aqui é um 2. E aí você vai pegar esse 2 e multiplicar o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, vai ser 2 vezes 2x vezes 3. Multiplicando os números, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Como o x não tem nenhuma letra, só junta. Então, vai ficar 12x. Ok, que aí eu descobri realmente que é um quadrado perfeito. Cuidado, pessoal. Cuidado quando for verificar. Se você tirar a raiz quadrada de a elevado a 6, nesse caso aqui, vai dar a elevado a 3, né? Como você dividisse o expoente, a outra regrinha lá da radiciação. Quando você tira a raiz quadrada de 25, é 5. Raiz quadrada de b elevado ao quadrado é b. Então, você tem os dois termos, ó, a elevado a 3 e 5b. São os dois termos. Agora, você vai multiplicar. Note que aqui o sinal é negativo. O sinal é negativo. Vai multiplicar esses dois termos por quem? Por 2. A regra lá é por 2. Se você multiplicar, vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 a elevado a 3b. Note que o valor que está sendo colocado aqui, ó, é a elevado a 3 menos 5b elevado a 2. Isso aqui é totalmente diferente disso. Por quê? Porque nós acabamos de multiplicar e o resultado deu quem? Deu que 2 vezes a elevado a 3 vezes 5b. E isso é diferente de quê? Do que está aqui no meio. No meio, ó, é b ao quadrado. E não é b ao quadrado, é só b. Quando você multiplica, vai ser 10 a elevado a 3b e não b ao quadrado. Então, não é um trinômio do quadrado perfeito. Aqui é uma pegadinha, né, para pegar os bestas que não conhecem a matemática. Mas você agora está conhecendo, você é o cara, você sabe porque você aprendeu. E a partir de agora, você é um piloto de bicicleta, claro. Tem que praticar mais, porque senão vai errar muito. E na matemática a gente erra muito para aprender, né? Assim como a vida. Então, valeu, pessoal. Bons estudos, boas tarefas. Faça bastante atividades para aprender o conteúdo. Valeu, abraço.